Estou aqui com a madrinha Regina, que é uma pessoa super importante dentro da doutrina do Santo Daime. A gente teve essa iniciativa de fazer essa entrevista para dar oportunidade para as pessoas que não conhecem a doutrina e para as pessoas que estão na doutrina e ainda não tiveram oportunidade de conhecer a senhora, enfim. Eu tomei Daime a primeira vez em fevereiro de 1973, em Porto Velho. E quem apresentou o Daime para a senhora foi... Não foi da doutrina do Santo Daime, não. Tomei porque lá tem um grupo que tomava lá, que não tinha assim a do Daime, assim, que nem tinha no Acre. Então tinha pessoas que tomavam com rituais diferentes, né? Mais assim, acaboclado, né? E como que a senhora ficou sabendo lá do Acre, da doutrina? Porque aí quando tomamos, aí já ficamos sabendo que aí tivemos a notícia que o mestre Irineu tinha feito a passagem, estava em Porto Velho, né? Em Porto Velho a senhora já tinha ouvido falar na doutrina? Então o mestre Irineu fez a passagem no mês de julho e eu cheguei no Acre em janeiro do próximo ano, quer dizer que foi de 73. Aí em 74 eu tive a Sheila, né? A Sheila já nasceu já lá nasceu no Acre, já é filha do Daime. E aí, quando eu cheguei, o padrinho Sebastião não tinha ainda nem essa intenção, acho que ele nem sonhava que ele ia ter essa missão de expandir a doutrina por aí. Não, pelas conversas, que ia todo fim de semana eu ia na casa dele, ele morava na cidade, mas no final de semana a gente ia para a casa dele para tomar Daime. Que ele não tinha essa pretensão. Tudo isso surgiu assim, foi assim um inesperado, né? Então foi muito forte que eu presenciei, eu ainda ia lá no Alto Santo com ele, quando ia a turma. E quando eu ia no Alto Santo, eu já me identificava com o grupo dele. O interessante era isso, porque ia a família do Padre Nel, né? A madrinha Júlia, Maria Brilhante, do grupinho que ia assim, umas 20 pessoas que acompanhavam. E quando eu ia todo fim de semana lá na 5000, então quando eu chegava no Alto Santo, eu me identificava com o grupo deles. Então quando nós saímos do Alto Santo, então o padrinho fundou criou a Igreja da Expansão, e do padrinho é a expansão. Porque aí, eu falo expansão porque naquele tempo só tinha do mestre, então criou uma outra. Entendi. Que não era uma coisa paralela, um novo grupo, né? Então, o colhedor, o senhor da expansão foi o padrinho Sebastião. Então nós tivemos o nosso tempo na 5000. Depois o padrinho quis sair para pegar uma área maior, que ele queria ir para a mata, né? Que o Daime tem aquela coisa toda de ecologia, de tudo isso, não para você ficar. E eu sinto assim que o lugar do Daime é na mata mesmo. Eu sei que ele está fazendo, ele está ajudando todo mundo na cidade, mas você tomar um Daime na floresta é outro nível, né? E eu sei que a senhora tem esse lado bem professora, também é responsável por cuidar do cântico correto dos hinos. Inclusive é professora também lá no Mapiá, ensinando a maneira correta? Como é isso? Eu sempre, como disse assim, dei uma de professora, porque quando eu morava fora, antes de chegar na doutrina, eu também exercia o cargo de professora primária, assim, nas escolas rurais. E quando eu passei na doutrina, então, das pessoas de fora, quando a gente formou o grupo, de fora, assim, eu era uma das pessoas. Então, na hora de organizar o comunitário, eu ajudei a organizar no ritmo de quando eu estudava, que morava nos colégios internos, como que era, assim, por semana, grupo por semana, cada grupo fazia uma coisa, né? Nossa, fiz bastante coisa. O padrinho fundou o trabalho de criança e eu fundei em 88, trabalho de mulheres, de homem, de rapaz e de moça. Agora, em 2007 eu criei o Encontro das Mulheres na Floresta, e o sigla deu Em Flores. Então é um movimento feminino, é um movimento das mulheres. E aí eu vou na escola, lá eu ensino a cantar os hinos corretamente. Durante a semana, durante o mês a gente estuda e depois vai
vai fazer o trabalho com eles sobre aquilo que estudou. Só lá na escola não dá para aprender o que é necessário, porque o horário é pouco. Então eu tenho um dia na semana com cada grupo, ou na minha casa ou na Estrelinha, que aí são 2 horas, aí a gente aprimora mais o canto. Entendi. Olha, gente, eu já tive a oportunidade de participar no trabalho com a madrinha e ela é firmeza ali, não deixa ninguém cantar errado. Sempre dá uns toques, umas dicas, foi importante participar no trabalho com a senhora. E o que significa para a senhora, assim, ver a doutrina crescendo, cada vez mais pessoas procurando? A senhora acha que a gente está numa fase de transição mesmo, que as pessoas estão buscando mais um contato, respostas assim na vida espiritual que o Daime pode dar? Desde que eu comecei, que eu cheguei, que esse movimento não para. Então, para mim, ele já é normal, já é tradicional. Porque tem aqueles que buscam e tem os que não buscam nada, né? Tem os que só vão para conhecer e não voltam. Então tem aqueles que chegam, que fica e que tal, e tem outros que passa, leva 20 anos, você encontra aquela pessoa, é aquela pessoa maravilhosa, independente. Então, o Daime, ele faz amizade, independentemente de quem segue ou não segue, ele tem as suas amizades. E então, nesse período de 40 anos que eu tenho, da doutrina, eu falo 40, mas só de fardada agora em janeiro vou fazer 38. Então é 40 anos que eu me transito no meio deles, né? Que me fardei quase 2 anos. Então tem chega isso, aí todas as igrejas, chega aquela descoberta, chega um monte, se farda, depois faz outro grupo para lá, aquela igreja fica só recebendo. Então é assim, isso é transitório, né? Então, que as pessoas buscam, tem outros que chegam sem buscar, encontram, então tudo é relativo, né? Então tudo faz parte da expansão, porque Deus não disse que vai buscar só quem está na mata, só aqueles. Os seus filhos, o Ronaldo e a Sheila, eles nasceram já dentro da doutrina? Do Daime. O Ronaldo é o caçula. Sheila nasceu em 74, ele nasceu em 76. E a Sheila aprendeu a cantar com a senhora, por isso que ela canta tão bem assim? Ela nasceu ali dentro dessa história já, quando eu comecei a estudar, né? Ela já foi crescendo ali estudando comigo. Porque eu sou estudiosa, até hoje eu estudo, até hoje eu aprendo, né? E existe alguma maneira certa de ensinar? Ou fala que está no coração? Não, por exemplo, eu dou um tipo de uma aula de canto misturado com uma religião da doutrina. Por exemplo, estou ensinando a cantar um hino, aí de repente o hino tem uma palavra-chave, uma criança me pergunta. Então na hora eu tenho como contar uma história para eles. Até eu aprendo naquele momento porque eu tenho que contar uma história para eles sobre aquilo, né? Então, mas como vocês já estudei bastante, então na hora eu faço uma historinha, que eles gostam muito de ouvir historinha, né? Então eu conto uma história para eles como é, né? Interessante que eles, estudando com eles a oração, aí o primeiro hino eles perguntam para mim assim, hein, dona Rê? Ou então, Rei, o que é? Mas eu não faço assim. Eu examino a consciência, examino direitinho, sou pai, não sou filho, mas eu não faço assim, né? Aí tem que explicar para ele, digo, o pai está avisando que o filho faz as coisas erradas e o pai não faz, né? Esse assim é uma coisa errada que o filho faz, que o pai está vendo, sabe que não pode fazer e o pai está dizendo que não faz assim. E aí já funciona? Aí funciona, porque aí eles já vão entendendo, né? Alguma coisa que eles não entendem do hino. Legal. Porque eles não entendem alguma mensagem, eles perguntam. E aí eu explico. Entendi. Eu achei interessante que no último trabalho que teve do mestre, a senhora falou que o principal instrumento do ser humano é o ouvido, porque né? Se você escuta, você vai ouvir a nota, a melodia, tudo direitinho, né? Você vai ouvir as tônicas, tá? Então, como é que um surdo pode abrir a boca e sair cantando? Né? Porque ele está lendo. Então, é interessante, porque hoje a humanidade, ela não ouve o que o outro fala. Você vê quando está reunido assim, umas pessoas assim, todo mundo fala ao mesmo tempo. Todo mundo fala e ninguém se escuta, né? Pois é. Então, Enquanto isso, estamos, como diz o Padrinho Alfredo, como é?
Embora o mundo esteja acabando, vamos louvar a Deus e a Virgem Mãe, né? O desafio da vida é a morte. A vida é nascer e morrer. O que a gente tem debaixo desse nascer e morrer, que é os desafios, é o viver, né? Só é desafios, né? Então, a vida é nascer e morrer, o desafio é viver. Então, você já está desafiando a morte, vivendo. Eu queria muito agradecer aqui esse bate-papo. Queria deixar um espaço aí, se a senhora quiser deixar alguma mensagem para a Irmandade, para as pessoas que estão nos assistindo. Está aberto o espaço para a senhora fazer suas palavras. Eu já falei, agradeci por onde eu passei, né? Agradecer as igrejas por onde eu passei, no Sul, São Paulo, Brasília, lá no Cerrado, Tocantins. Então, por onde eu passei, encontrei uma bela Irmandade e estou mandando um tchau para eles. Quem toma dano, que é fardado, com mais de 5 anos, que não foi numa piana, está perdendo.